Olá, amigos e amigas da democracia. Aconteceu agora pela manhã. O ex-diretor da PRF, o Silvinei Vasquez, é preso em investigação sobre interferência nas eleições de 2022. Ele foi preso pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira em Florianópolis, em investigação sobre aquela interferência no segundo turno das eleições de 2022 lá no Nordeste, especialmente na Bahia. Ele comandava a corporação à época. Detido na capital catarinense, Silvinei estava sendo levado, no momento desta gravação, para Brasília. E não é só isso. A prisão do ex-diretor-geral ocorreu no âmbito da Operação Constituição Cidadã, que ainda cumpre 10 mandatos de busca e apreensão em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Rio Grande do Norte. Os mandatos foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, na pessoa do Alexandre de Moraes. Mais detalhes a seguir, mas antes peço sempre aquela força com um like, comenta sobre o que achou e compartilha em seus grupos e redes sociais. E se é novo por aqui, considere inscrever-se e ativar as notificações. Muito obrigado, vamos à matéria, abraço! O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, acaba de ser preso em Florianópolis, numa investigação sobre interferência no segundo turno das eleições. Vocês se lembram, o Silvinei Vasquez era o chefe da Polícia Rodoviária Federal. Dia desses ele prestou depoimento à CPMI. Ele, em determinado momento da história, chegou a publicar nas redes sociais dele um story no Instagram. Story é aquela mensagem que desaparece em 24 horas, né? Ele não esperou 24 horas, ele apagou antes, depois da repercussão. Ele, representante-chefe de um órgão de Estado, a Polícia Rodoviária Federal, publicou uma mensagem pedindo voto para o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Houve sempre seríssimas dúvidas a respeito da interferência da Polícia Rodoviária Federal em determinados episódios do processo eleitoral. O mais grave deles é esse que está aqui na tarde. Ó. Breaking news, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal é preso por ações nas eleições. Ele teria comandado uma série de blitz, especialmente em estados do Nordeste, no domingo de segundo turno, dia 30 de outubro, para retardar ou impedir a chegada à urna de eleitores em sessões eleitorais onde o Lula tinha tido mais vantagem, ou vantagem muito larga em relação ao Bolsonaro. Qual é a acusação? Que eles pegaram o mapa da eleição no primeiro turno, identificaram ali os locais onde o Lula tinha vantagem muito ampla em relação a Bolsonaro, e como a eleição chegou muito apertada, até o sábado, as pesquisas divulgadas no sábado tinham informações de que a disputa seria acirrada, a Polícia Rodoviária Federal teria entrado em campo a partir de determinação do ministro da Justiça, na época Anderson Torres, do diretor da PRF, para quê? Para fazer blitz atípica, para um domingo qualquer, ainda mais para um domingo de eleição. Então começou a interromper o trânsito em determinadas estradas, em determinados trechos de estradas, notadamente no Nordeste, carro, ônibus e inspecionar mais carros do que o habitual, mais eleitores do que o habitual, procurar mais detalhes do que o habitual. Sabe aquela inspeção? Começa a olhar o pneu, aí olha o step, aí vê se determinado equipamento está funcionando, se tem documentação do ano anterior, com rigor demais. Tanto é assim que ainda no domingo, dia 30 de outubro, o Silvinei Vasquez é chamado à Justiça Eleitoral pelo presidente da Justiça Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. E é questionado, o que é que está vendo? O que é que está acontecendo? Nós estamos investigando e se houver informação de que vocês estão tentando atrasar a chegada de eleitor à urna eletrônica, vocês vão ser presos. Lembre-se que em determinado momento, apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro, candidato Jair Bolsonaro, chegaram a sugerir que o fechamento das urnas fosse retardado, que a eleição fosse até às 19 horas, não que as urnas fossem fechadas às 17, exatamente para permitir que os eleitores chegassem às urnas eletrônicas. O ministro Alexandre de Moraes foi radicalmente contra. Ele disse, não, o horário vai ser cumprido. Abriu às 8, fecha às 5 e parem com essas blitz que não são necessárias. Blitz estranhas a qualquer outro domingo, especialmente a um domingo de eleição, a um domingo de segundo turno. Portanto, é nesse contexto que o Silvinei Vasquez está preso. Ele comandava a corporação até outubro de 2022, se aposentou quase que imediatamente depois da saída. Aqui é a imagem do depoimento dele, olha só. A CPMI dos atos golpistas, o presidente Arthur Maia, a relatora senadora Elisiane Gama e o Silvinei Vasquez, que é tido como um bolsonarista, uma indicação quase que pessoal do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos do presidente Jair Bolsonaro também, para comandar a PRF, que ganhou status durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Que tipo de status? Ela começou a extrapolar as estradas, a extrapolar as rodovias. Houve denúncias de participação da Polícia Rodoviária Federal em operações nos morros do Rio de Janeiro, por exemplo, contra supostos traficantes nas favelas do Rio de Janeiro. E assim aconteceu em outros episódios. Ele era o chefe da Polícia Rodoviária Federal quando mataram aquele sujeito em Sergipe,
né? Foi em Sergipe, salvo engano, que o trancaram no porta-mala da Polícia Rodoviária Federal, soltaram lá dentro gás lacrimogênio, ele morreu sufocado porque estava dirigindo uma moto sem usar capacete. A mesma coisa que o então presidente Bolsonaro fazia, sem nunca ter sido incomodado por nenhum homem da Polícia Rodoviária Federal. O Genivaldo, lá no Sergipe, foi assassinado por 3 policiais rodoviários federais. A Basília Rodrigues está aqui com a gente, tem mais informações sobre este breaking news, a prisão agora do Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, bolsonarista, acusado de ter participado de uma operação para levar a eleição na mão grande no ano passado, né, Basília? Bom dia e bem-vinda aqui ao Novo Dia. Tudo bem, Rafael? Muito bom dia. Ótimo estar de novo ao vivo com você aqui no Novo Dia. A gente traz informações quentes dessa operação da Polícia Federal, chamada de Constituição Cidadã, que cumpriu agora de manhã um mandado de prisão contra Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Há ainda vários mandados de busca e apreensão. A Polícia Federal ainda está nas ruas cumprindo esses mandados e há ordem de ouvir 47 policiais rodoviários federais que poderão servir de testemunha, até podem ser investigados, né, entrarem como investigados nesta operação a respeito da acusação de que a PRF, a máquina pública, foi utilizada pelo então integrante do governo de Jair Bolsonaro para prejudicar, atrapalhar as eleições naquele segundo turno das eleições. Eu estou aqui trocando mensagem com integrantes da PF que estão diretamente ligados a esta operação. Eles me informaram que a prisão de Silvinei Vasquez, Colombo, aconteceu hoje de manhã, tem pouco tempo isso, na casa dele em Florianópolis. Silvinei Vasquez trabalhava em Brasília, era o comandante da PRF, mas depois de cair em meio a queda do governo e também muitas investigações, ele acabou voltando para sua cidade, o seu estado local, Florianópolis, Santa Catarina, e pediu também a aposentadoria. Ele vinha morando por lá, se mantendo distante dos holofotes, não respondendo a mensagens dos jornalistas. De acordo com esses integrantes da Polícia Federal, a prisão foi hoje cedo na casa de Silvinei Vasquez em Florianópolis e agora, informação nova, ele vai ser levado para Brasília, que é onde estão os órgãos responsáveis por esta investigação, por esta operação. A Polícia Federal cumpre ordens do Supremo Tribunal Federal, onde há um inquérito que apura a prevaricação, a participação da Polícia Rodoviária Federal nestes atos que teriam sido organizados ainda em outubro, então o mês das eleições 2022, mas desempenhados de maneira mais ostensiva às vésperas do segundo turno das eleições e exatamente no dia do segundo turno das eleições, 30 de outubro. Este senhor com terno azul à esquerda do vídeo, ele é Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Depois desta comissão, até integrantes da cúpula da CPMI chegaram a informar ao Supremo Tribunal Federal que tiveram interesse, estudaram a possibilidade de pedir a prisão de Silvinei porque ele teria mentido na avaliação de integrantes da comissão durante esta sessão. Isso porque Silvinei, entre as muitas acusações, está sendo aí apontado por ter viajado para a Bahia, feito reuniões no estado do Nordeste brasileiro para arquitetar este plano com interferência na Polícia Rodoviária Federal e até mesmo na Polícia Federal para atrapalhar as investigações naquele segundo turno das eleições. Mas qual é a versão dada por Silvinei Vasquez? Que ele não foi lá para falar de eleições, mas teria ido em função de uma obra que estava acontecendo na Superintendência da Polícia Federal. Até nós aqui da CNN, ouvindo interlocutores, estrategistas de Silvinei, também tivemos esta informação, o que está sendo utilizado pela defesa, que ele foi lá não para arquitetar contra as eleições, mas para tratar de uma obra ligada à superintendência da PF. Tem até foto dele, Colombo, com um capacete de obra, mostrando que esta era a missão oficial, a agenda oficial desta viagem. Mas não é isso que apontam os investigadores. Agora há pouco a Polícia Federal divulgou uma nota, eu encaminhei no grupo da gente aí no Novo Dia, em que eles
dizem que os crimes apurados teriam sido planejados no início de outubro, que foi realizado patrulhamento ostensivo e direcionado à região nordeste do país, que os fatos investigados configuram em tese os crimes de prevaricação, violência política previstos no Código Penal brasileiro e ainda que a operação se chama Constituição Cidadã, em alusão à nossa Constituição Federal, Lei Maior do Brasil, promulgada em 1988.